Salve, salve galera aí do segundo ano, tudo certo com vocês aí, ó? Segundo A e segundo B. Seguinte, eu tinha lançado um desafio aí, ó, na última aula, na aula de terça-feira do dia 19. Um simples desafio. O que significa a sigla APC em relação à Revolução Industrial? Algumas pessoas acharam e a maioria de vocês, estou até agora esperando. Mas vamos fazer o quê? Tem aqueles, obviamente, que têm vontade e tem aqueles que, infelizmente, não vou nem falar. Mas, vamos fazer o quê? Vamos então agora ir para a aula de quinta-feira, dia 21 de maio. Vamos falar no que hoje? Vamos falar na Revolução Industrial, parte 2, a missão. Tô brincando, é a Revolução Industrial aí na sua segunda fase. Então você já viu, é claro, que para completar a sua anotação lá da aula anterior, APC significa o quê? Acumulação primitiva de capital, ou seja, grana, dinheiro. Nossa, tudo isso só por causa da grana? Não, que é para ver quem está prestando atenção na aula e está fazendo as coisas. Só por causa disso, tá? Quer mentir? Mente para você, certo? Muito bem. Em relação à segunda fase da Revolução Industrial, temos o que aqui então? Ela vai acontecer no século XIX, vai se expandir para outros territórios, então vai se expandir para outros países europeus, vai se expandir para outros continentes, como por exemplo para os Estados Unidos e também para o Japão. Mas isso não é assim, tudo junto. Nossa, todos os países resolveram se industrializar. Então, não. Vai ser uma coisa assim, bem esparsa. Alguns antes, outros depois, mas vai expandindo-se, tá? Até no Brasil, na segunda metade do século XIX, a gente pode falar que teve um surto de industrialização. Mas foi um surto, tipo veio assim, como uma onda e já deu logo uma acalmada, certo? Bom, as características fundamentais que de certa maneira diferenciam aí da primeira Revolução Industrial são as seguintes. Novos inventos. Então a gente tem aí, ó, o motor de combustão interna, né, ou o motor aí de explosão, que vai gradativamente ao longo do século XIX substituir os motores a vapor, se bem que, é claro, ainda durante o século XX, a gente percebe que ainda existem muitas e muitas embarcações que utilizam-se, é claro, obviamente, é claro, do motor a vapor. Ainda vai existir, certo? Mas vai ser substituindo gradativamente, vai sendo substituído, gradativamente, certo? Temos também novos materiais, como por exemplo, o aço. Poxa, com um motor a combustão interna e o aço, aquilo que vai ficar preso somente na indústria têxtil no século XVIII, no século XIX vai se expandir para várias outras áreas. Qualquer outra área vai poder, com certeza, vai poder industrializar-se. É até interessante, porque bem pertinho de nós, aqui em Santa Teresa, nós temos um parque industrial de primeiro mundo, né? Parque industrial muito bem desenvolvido, onde até, né, se tivesse rolando aí normal as aulas, eu ia convidar vocês para ir até ali, pedir autorização e tal, para ver se a gente podia fazer uma visita, para ver como é que funciona hoje uma indústria têxtil, só para vocês ficarem procurando, puxa, onde é que estão os trabalhadores aqui? Não tem. Porque hoje nós estamos falando em uma quarta revolução industrial. E aqui, nesse caso, já teve uma evolução grande dentro da revolução, certo? Derivados de petróleo, tanto, é claro, para a fabricação de combustíveis, como, é claro, na aplicação em várias outras áreas aí da produção. E, é claro, no final do século XIX e começo do século XX, a eletricidade, certo? Eu coloquei aqui no finalzinho, em destaque aqui em vermelho, e as relações de trabalho. Como é que estavam as relações de trabalho aí, é claro, na segunda etapa, na segunda Revolução Industrial? Aí não tem nada de diferente da primeira. Aí não tem. O que nós temos, de certa maneira, aqui é um agravamento nas questões principalmente relacionadas a que quem vai mais perder são os trabalhadores, os operários, ou também conhecidos como proletários. Por quê? Por que essas relações de trabalho se transformaram em horríveis? Principalmente porque, olha aqui, ó, a jornada de trabalho vai estar aí, ó,
entre 12 a 16 horas de trabalho. Tem como trabalhar em condições como essas? O espaço da fábrica, um local extremamente insalubre. Depois você pesquisa aí o que é insalubre. Não precisa falar para mim, tá? Não precisa ir lá e ficar postando nem nada, tá? Se você quiser pesquisar, pesquisa. Se não quiser pesquisar, fica à vontade. Depois você pesquisa lá e procura saber o que é insalubre, tá? Não tendo como trabalhar, um lugar fumaça, sujo, fétido, e aí o cara tem que trabalhar exatamente. E se, por exemplo, a pessoa infelizmente sofreu um acidente de trabalho, o que acontece? Acaba tendo que pagar. Se deu algum prejuízo à fábrica, tem que pagar esse prejuízo. É mole o que mais? Baixíssimos salários. Gente, quase não dava para sobreviver. É uma situação extremamente drástica, extremamente difícil para sobreviver. Muitíssimo complicado. E aí, as principais vítimas, a mão de obra escolhida eram mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Porque muitas vezes para as operações diárias ali, para o funcionamento da máquina, não precisava ter muita força física, precisava ter mais o que ali. Basicamente tinha que saber fazer. E aí, é claro, mulheres e crianças, porque eles pouco resistiam. Não vai resistir se tiver alguma coisa aí, tal, e eles forem contra, pior se for um exército de homens para combater aí, é claro, né? Como a gente sabe que vão acontecer algumas contestações sociais, como por exemplo, um movimento ludista ou ludita e ludita, não nudita, tá? E o cartismo, que vão contestar aí todas essas questões relacionadas aí aos problemas dos trabalhadores. Já no século XIX a gente vê algumas vitórias, mas muito irrisórias. Nessa segunda etapa da Revolução Industrial, nessa segunda fase, merece destaque também a Era Meiji. E aí você agora vai anotar no teu caderno bem bonitinho aí, tá? Você pode colocar até junto, porque está dentro aí do mesmo capítulo, tranquilo? Então o que a gente tem aí na Era Meiji? A Era Meiji é esse processo de revolução industrial que está acontecendo no Japão aí no século XIX, tá? O que acaba acontecendo? Por que o Japão industrializou-se tão tardiamente? E por que o Japão merece um destaque? Já vou explicar para vocês, tá? Antes disso, a gente tem que voltar um pouquinho lá no século XVII. A gente sabe que a Idade Média, aquilo que a gente conhece como feudalismo, continua acontecendo no Japão. Basicamente da mesma maneira que na Europa, mas também de uma forma tardia. No século XVII, na Europa Ocidental, o feudalismo praticamente já estava acabando, né? Aqui no Japão, não. Aqui no Japão surge basicamente aí um cara chamado Shogun. O Japão passa a ser governado por vários shoguns, que são quem? São esses chefes militares com base no poder, é claro, eles têm esse controle, que passam a dominar aí determinadas regiões, claro que sempre respeitando a autoridade do imperador. E o Japão passa a ter um certo desenvolvimento econômico, inclusive vai sobrar até dinheiro, mas o que os shoguns queriam? Manter o país em isolamento comercial e econômico. Não, nós vamos fortalecer internamente, sem precisar de ninguém, sem beneficiar ninguém também. Só que no século XIX, a gente percebe que o Japão passou por um crescimento muito grande. O que tem ali? Tem 3 aumentos importantes. O aumento da população, em virtude principalmente, é claro, do aumento da produção de pescados e também em relação à agricultura, fruto, é claro, dessa política de isolamento dos shoguns. Um aumento, consequentemente, de mercadorias e também, é claro, a circulação das pessoas, porque serão construídas aí muitas estradas no Japão que vão, de certa maneira, interligar todo o território. Isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a dinamização da atividade comercial. Consequentemente, o shogunato, o governo dos shoguns, estaria com seus dias contados. Resultado: aliado a esse contexto, a gente tem uma pressão grandiosa dos Estados Unidos,
que basicamente no século XIX começaram a chegar a atracar com os seus navios, que chamavam aí de navios negreiros, que não era para transportar escravizados, era basicamente um navio de cor escurecida, só isso, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Fim do Bushido. Bushido basicamente é essa vida de guerreiro. Os Bushis, que também são chefes, também são líderes guerreiros, basicamente vão ter que dar espaço então para um outro estilo de vida. Que estilo de vida? Aquele que está iniciando no final do século XIX e no começo do século XX. Um Japão industrializado, comercializando com muitos países da Ásia e até claro, oferecendo uma certa rivalidade comercial, torna-se no começo do século XX um perigo, entre aspas, perigo comercial, tá? Mas o Japão, é claro que depois vai perceber, obviamente, que podia muito bem expandir as suas teias de comércio para a Ásia toda. Inclusive, isso aí vai acabar causando dominações territoriais. Já logo no começo do século XX, vai ter um conflito, vai ter uma treta com a Rússia, guerra russo-japonesa. Quem ganhou essa guerra? Não vou falar agora. Vou deixar isso aqui, é claro, vou deixar esse episódio para uma próxima aula, certo? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, manda a pergunta lá no grupo. Por favor, não se omitam, tá? Mas, por favor, eu quero que mande a pergunta no grupo, beleza? Que eu quero que você demonstre também que está assistindo a aula, que está procurando fazer. Responder os exercícios da apostila. Maravilhoso. Matheus, parabéns, Piá. Tem procurado aí, sempre tá à frente do conteúdo, ó. Parabéns, certo? Um beijo no coração de vocês, aquele abraço.